Hoje falamos de uma coisa muito séria. Vamos falar com os nossos amigos da SPEM, Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. E tenho aqui a representante desta associação. A sede é em Lisboa, mas no Porto, já vamos saber aonde, temos connosco a doutora Celina Veloso, assistente social e responsável pela SPEM aqui na cidade do Porto. Depois, à minha esquerda, tenho o Pedro Gordinho e ainda à minha esquerda tenho também o Diogo Tavares. Sejam bem-vindos à Casa do Manel, bom dia a todos. Minha cara doutora, vamos então falar um pouco detalhadamente sobre a vossa associação, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Há quanto tempo existe esta associação? Esta associação já existe há 28, penso eu, 28 ou 29 anos. Aqui no Porto iniciamos as nossas atividades mais ou menos em 2001. Nós estamos sediados na Rua António Francisco Costa, São Mamede em Festa, Concelho de Matosinhos. E estamos a trabalhar, portanto, começamos do baixinho, do pequenino, tínhamos uma salinha muito pequenina, entretanto passamos por umas instalações maiores e aqui vou já deixar, antes que me esqueça, um grande agradecimento à Câmara Municipal de Matosinhos, porque o espaço foi cedido por eles e a grande ajuda foi... Portanto, vieram deles, ainda continuamos a ter apoio, somos muito bem recebidos e pronto, e agradeço desde já à Câmara Municipal de Matosinhos pelo acolhimento e por todo o apoio que ainda nos têm dado. Doutora, para quem não sabe, vamos explicar aos nossos telespectadores o que é, como é que é esta doença, esclerose múltipla. Muito rapidamente e assim muito resumidamente, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, desmielinizante, é incapacitante, afeta geralmente jovens adultos, 20, 40 anos, infelizmente ainda não tem cura. Pronto, e é a segunda causa de incapacidade nos jovens adultos, não é? Em que a primeira é os acidentes de viação. É uma doença que, infelizmente, as pessoas vão perdendo a sua autonomia, ataca aos membros inferiores e superiores, dá muita fadiga, desequilíbrio, alterações a nível da visão, alterações urinárias, e o que às vezes é um bocadinho impeditivo para o jovem, não é? Portanto, continuar a exercer o seu trabalho, a sua atividade profissional. Daí que é ingrato, não é? Porque estamos a falar às vezes de jovem de 20 anos, e é o caso do Diogo, não é? Que de repente estuda, não é? Portanto, está a iniciar a sua vida ativa, quer profissional, quer familiar, quer emocional. Há vários graus. Há vários tipos, vários tipos desta doença. Sim. Portanto, qual é o grau mais elevado, o grau mais grave? É progressiva, não é? Portanto, geralmente a benigna há muito pouco, não é? Depois temos a mais usual é a esclerose por surto-remissão, não é? E depois temos a progressiva, o que não quer dizer que seja um diagnóstico, em que haja um diagnóstico de surto, não é? De esclerose por surto, e que depois com evolução e com os anos não vá passando a progressiva. Não é? Portanto, isto é uma doença incapacitante e, portanto, tem sempre tendência para uns mais e outros menos, e não podemos generalizar. Qual é o grau aqui do Diogo? É surto. Surto. É por surto. Vamos conversar um bocadinho com o Diogo. Bom dia, Diogo. Bom dia. Então, vamos à tua história. Como é que, há quanto tempo é que tu te apercebeste que eras portador desta doença? Vai fazer este ano, em 2014, faz 6 anos que descobri que tenho esclerose múltipla. A minha, neste caso, é surto-remissão, mas quero dizer que faço a minha vida normal, dentro do possível faço a minha vida o mais ativo possível. O que é que tu fazes na vida? Eu, neste momento, estou desempregado, mas estava a estudar. Sou estudante de design de comunicação. Tens quantos anos? Tenho 20, vou fazer 25 este ano.
E depois, como é que se processou o início dos tratamentos? Onde é que tu te dirigiste? Como é que foi? Eu descobri que tinha esclerose múltipla no verão, em que eu estava a fazer a minha vida normal, tinha ido no dia anterior a ir para o hospital por causa de um primeiro surto. Nessa altura fui a descobrir que era o primeiro surto, devido a uns formigueiros que sentia nos pés. Depois, mas não sabias verdadeiramente o que era na esta altura doença, eu sabia, porque eu já sabias? conhecia, já sabia, tinha algumas noções do que era a doença, porque eu até digo que adivinhei o que era, porque deram-me, devido aos sintomas, que era formigueiros e alguma dormência, e não senti uma dormência até aos joelhos. Eu tinha uma noção do que poderia ser, porque também me apontaram para várias doenças, desde lúpus, sida, sífilis e a esclerose múltipla. E então, na altura, quando eu tive 5 dias internado, fiz a punção lumbar logo no dia que fui internado. Num dia à noite, nesses 5 dias, eu disse isto é esclerose múltipla, porque eu já tinha uma ideia do que era, porque já foi mostrado na televisão. Diogo, qual foi o teu estado de espírito nessa altura? Entraste em pânico? Na altura, quando me deram o diagnóstico, eu fiquei aliviado, porque das doenças que me deram, até fiquei aliviado por ser esclerose múltipla, porque era pior se tivesse, não posso dizer que é pior ou melhor, mas dadas as doenças que me apontaram, viesse o diabo e escolhesse, não é? Mas o facto de ter esclerose múltipla e não ter sido, algumas vantagens, por exemplo. Portanto, e depois foste continuando a viver, a fazer a tua vida normal e a ter tratamentos. Sim. Tratamentos rigorosos. Rigorosos não posso dizer. Tomo a minha medicação diária, que acaba por ser um interferão, que acaba por permite não haver surtos. Eu já não tenho surtos há alguns anos, por isso os únicos sintomas que eu sinto em relação à minha doença é fadiga ou algum cansaço extra. Tenho que gerir melhor o meu esforço. São o tipo de cuidados que tenho que fazer. De resto, posso dizer que faço a minha vida o mais normal possível. Perfeitamente normal. Perfeitamente também não posso dizer, porque tive que fazer alguns ajustes na minha atividade, nas minhas atividades diárias. Tenho que gerir melhor o meu tempo e melhor o meu esforço, porque eu também tenho que descansar e essas coisas. Doutora Celina, mas esta doença que afeta quantas pessoas, está contabilizado na atualidade quantas pessoas no nosso país serão portadoras de esclerose múltipla? Os dados que nós temos, eles remetem para 5.000, mas é mais, porque desde que eu trabalho na instituição, há 9 anos, não é? Portanto, já eram 5.000, portanto, não me acredito que ainda sejam os 5.000, com certeza. Ora, é muito mais. Aqui o jovem Diogo faz uma vida perfeitamente normal, mas há certamente muitos outros que não conseguem fazer uma vida normal. Não, nós temos, é o que eu digo, isto não se pode generalizar, cada caso é um caso. O Diogo, graças a Deus, fisicamente ainda está apto, não é? Mas nós já temos pessoas com 30 anos que estão em cadeira de rodas, não é? Já temos pessoas com 30 e poucos anos que já usam um auxiliar de marcha, ou uma canadiana, ou uma bengala, ou até já estão mesmo numa cadeira de rodas e precisam de ajuda de terceiros para fazer as suas atividades da vida diária, como a higiene pessoal, a locomoção, quer dizer, as tarefas básicas, às vezes até a alimentação, o vestir, não é? Pronto, isto é um bocadinho tudo muito relativo, lá está, tem a ver com o tipo de esclerose que é e onde estão as lesões, isto é muito importante, não é? Vamos fazer aqui uma breve pausa. Vamos fazer aqui uma breve pausa. Aqui à minha esquerda tenho, como já tinha informado, o Pedro Godinho, que é também da Associação Portuguesa de Esclerose Múltipla. Qual é concretamente a sua função nesta associação? Eu giro o clube de corrida da SPEM, que é em Força, temos aqui a camisola. Nós somos um clube de corrida que junta todos aqueles que querem fazer desporto pela esclerose múltipla. Temos aqui o caso do Diogo, que é um dos nossos atletas. É um clube que existe desde 2012, desde mais ou menos o último trimestre de 2012. 2013 foi um bom ano para nós, fizemos muitos quilómetros com todos os nossos atletas. Já temos cerca de 50 provas em que atletas nossos levaram esta camisola que o Diogo tem vestida e somaram muitos quilómetros, já ultrapassámos os 2.500 quilómetros percorridos. E estamos muito apertados em fazer um 2014 que marca a diferença para a esclerose múltipla e que torna a vida de cada um dos doentes de esclerose múltipla melhor só por correr 1, 2, 3 quilómetros. Portanto, a função do meu amigo é coordenar o melhor possível estas corridas anuais em prol da associação.
Nós ainda não temos uma corrida própria da Enforça, é uma coisa que vamos apostar no futuro. Neste momento temos os nossos atletas que escolhem um desafio, abraçam, uma corrida de 10 km, 21 km, temos o caso da São Silvestre agora no final de 2013, no Porto, em Lisboa e na Amadora, tivemos cerca de 20 atletas a correr nessas provas. Escolhe-se um desafio, o Diogo escolheu já vários neste ano de 2013, escolheu um que é muito marcante para ele e para a nossa equipa, foi um momento muito especial. Ele é estudante de esclerose múltipla e em setembro conseguiu fazer uma meia maratona, ou seja, mesmo com as limitações impostas pela doença, ele conseguiu fazer 21 km em setembro, estava muito calor naquele dia. Isso faz bem. Isso faz muito bem para cada doente de esclerose múltipla, é uma coisa que a Celena pode confirmar. É muito importante manter uma atividade física regular, não necessariamente fazer meias maratonas, mas manter alguma atividade física que faça a mobilidade da pessoa, e isso ajuda imenso. E nós também tentamos ter mais e mais doentes na nossa equipa, porque isso, em termos de história de vida, é muito, muito forte, e o Diogo é um dos casos mais emblemáticos que nós temos. Ora, e a próxima iniciativa é daqui a breves dias, creio eu. Nós estamos abertos a que toda a gente sugira os seus desafios e pegue na camisola e a leve para as suas corridas. 2014 tem muitas provas, como todos os anos. Provavelmente a próxima grande prova que teremos vai ser em Lisboa, a meia maratona, dia 16 de março, e dia 16 de março também a corrida do Dia do Pai aqui no Porto, e vamos ver como é que corre. Estamos a chamar muita gente para fazer uma grande festa, para levar uma grande mancha vermelha de camisolas nessas duas grandes provas já em março. E a partir Aberta a toda a gente essa prova? Sim, as pessoas inscrevem-se na prova e depois só têm que levar a camisola. Onde é que se dirigem? Onde é que têm que se dirigir? Como é que se podem inscrever? Inscrever nas provas não é independente da Enforça. Inscrevem-se junto de cada prova que querem fazer, seja em Lisboa, no Porto ou em qualquer outro lado. Temos muita gente a correr no país todo. Depois só têm que contactar-nos para obter a camisola, ou no caso já terem a camisola, contactarem-nos, enviarem-nos fotografias, dizerem onde é que estiveram, o que é que fizeram, como é que têm divulgado, porque isto, acima de tudo é para servir de sensibilização para muita gente que não conhece a doença e muita gente que se cruza com os atletas. É muito importante. E portanto é nesse sentido. Para obter a camisola podem falar connosco diretamente, nós temos o nosso Facebook, em Força, podem procurar, ou Corre com a EM. Corre com a EM no Facebook, ou em www.emforça.pt. Vamos repetir, www.emforça.pt. Lá tem tudo, tem as provas todas onde nós estivemos, muitas fotografias para ver, muitos atletas para conhecer, há muita coisa para explorar e estamos abertos a que toda a gente sugira os seus desafios e nós estamos muito, muito confiantes para 2014. Muito bem, parabéns também pelo seu empenho. Força aí, em força, em força. Doutora, palavra final sobre a vossa presença aqui na Casa de Manel, algo que é importante dizer-se, informar-se os nossos telespectadores. Pronto, o objetivo era realmente divulgar o projeto Em Força, que já foi falado. Para além disso, a nossa instituição, aqui no Porto, a Delegação Distrital do Porto, temos o serviço de psicologia clínica, temos serviço social, temos terapia ocupacional, em que existe uma professora que é mesmo terapeuta, professora e terapeuta ocupacional, que está a fazer um trabalho neste momento com 3 estagiárias à quarta-feira. Também temos o transporte, temos uma carrinha adaptada de 9 lugares para os utentes que têm mobilidade reduzida e às vezes não têm como se deslocar à instituição e às nossas atividades. Temos apoio jurídico, que funciona às segundas-feiras. E pronto, e vamos fazendo várias atividades de exterior, como jantares, vendas de Natal dos trabalhinhos que os nossos utentes fazem. E muitas mais iniciativas. Exatamente, e muitas mais. Onde é a vossa sede? Que é importante aqui também revelarmos a sede da SPEM no Porto. Portanto, nós estamos situados aqui portanto, a Delegação do Porto, na Rua António Francisco Costa, número 9, 4465002, São Mamed em Festa, que pertence ao Conselho de Matosinhos. O nosso contato telefónico, temos o telefone fax, que é o 22 954 8216, e temos 293 938232958 /959. Depois também está na net, que hoje em dia é mais fácil. Exatamente. Para além disso, temos o nosso site, que é o www.spam.pt, e temos o nosso Facebook, basta pôr Spam Porto ou até Spam, que aparece logo, não é?
Portanto, a página do Face. Nós temos tudo divulgado, as iniciativas, portanto, vai sendo... E sei também que há um setor importante que vocês têm tido, que é o setor do voluntariado. Exatamente. Temos neste momento a trabalhar connosco uma voluntária já há 7 anos, que faz também o trabalho administrativo. Temos o advogado, portanto, o advogado que dá o apoio jurídico, também é voluntário. O promotor deste projeto da Inforça, que é o Adolfo Ferreira, não está presente, mas, portanto, foi ele que, no fundo, que nos pôs na mesa o projeto e acaba por ser voluntário a 100% e é Doutora, quem quiser também ajudar a Associação, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, vocês recebem naturalmente apoios, exatamente, venham eles onde vierem. Nós recebemos donativos, não é? Portanto, quem quiser dar donativos à nossa instituição serão bem-vindos e nós agradecemos. Para além disso, qualquer pessoa que queira ser sócia da nossa instituição, que poderá ter a doença ou não tem problema, também o poderá fazer. A cota mensal é 2,5 €, portanto, o que dá 30 € por ano e também com certeza é uma ajuda. Muito bem, muito obrigado por terem vindo. Penso que vão deixar aqui à casa de Manel algo, uma camisola, não é? Vamos deixar um kit, que este é o kit que nós oferecemos a todos os atletas Sim, que juntam a nós. Muito obrigado. Esta camisola, que é o que nós chamamos a camisola mágica, que nos momentos mais difíceis das provas é aquilo que dá eu prometo vestir a camisola. Muito obrigado. Muito obrigado. Diogo, felicidades para ti. E força. Obrigado. Doutora, um beijinho, muito obrigado. Parabéns pelo vosso trabalho, parabéns à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, quer o trabalho que está a ser feito no Porto e também um pouco por todo o país, e um abraço também para a sede em Lisboa.